Flamengo pode receber até 50 milhões de reais e Marcos Braz tem sua cabeça pedida por uma das principais torcidas do Flamengo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te falo sobre os bastidores agitados do rubro-negro. Quero contar também a respeito de Everton, que foi decisivo na classificação do Palmeiras para as finais da Libertadores da América e chegou bem baratinho e sob enorme desconfiança no Verdão. Vou falar ainda sobre o São Paulo, como é que anda a relação do Fernando Diniz com os jogadores depois daquela polêmica envolvendo o Tietê. E para fechar, o Honda enfim se pronunciou desde sua saída do Botafogo e falou a respeito de todas as críticas que recebeu por organizar uma festa em território brasileiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, só queria pedir para vocês se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também queria sugerir que quando vocês tenham alguns dias de folga, procurem o Hotel Resort Vale Suíço, na cidade de Itapeva, cidade mineira, bem próxima da divisa com São Paulo, super bacana, com muita atração, esporte, lazer, gastronomia, tenho certeza que vocês vão curtir, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre Honda, que não é mais jogador do Botafogo, teve seu contrato rescindido em comum acordo com o Fogão, ele havia prorrogado o vínculo até o fim do Campeonato Brasileiro, ou seja, até o fim do mês de fevereiro. Mas, diante de uma lesão nova, da situação bem incômoda que ele tinha dentro do clube e de críticas que havia feito à diretoria do Botafogo, Honda entendeu por bem procurar os novos dirigentes do Botafogo para sugerir essa rescisão do contrato. E por meio do seu Twitter, o Honda enfim se pronunciou. E ele mostrou ou demonstrou andar bem irritado ou triste com uma série de críticas que ele foi vítima depois de ter organizado no último dia 30 de dezembro uma festa de despedida. Ele escreveu o seguinte no Twitter, abre aspas: "Sinto muito por alguns amigos do Botafogo que foram criticados por comparecerem ao meu primeiro e último almoço, mas agradeço pela presença." Pouco depois, coisa de 5, 10 minutos depois, ele fez uma nova postagem escrevendo, abre aspas: "Não importa o quanto vocês me odeiam, eu sou grato", fecha aspas. Passagem do Honda bem discreta e abaixo daquilo que eu imaginava. Eu imaginava que o Honda chegaria para ser um divisor de águas nesse time do Botafogo, mas ele em muitos momentos nem conseguiu ser titular e quando jogou fez pouca diferença no Botafogo. Para completar, vale a informação de que, segundo o Fogão.net, 5 jogadores participaram dessa festa de despedida do Honda, que para mim não teve absolutamente nada demais. Mas vamos citar os atletas: Benevenuto e Foster, os 2 zagueiros, Caio Alexandre e Renteria, 2 volantes, além do atacante Matheus Babi. Caio Alexandre talvez seja o principal jogador desse atual elenco do Fogão. Bora repercutir agora a notícia de que Fernando Diniz, técnico do São Paulo, anda triste e abalado depois do episódio, da repercussão do episódio, aquela discussão que ele teve com o Tietê à beira do campo na derrota por 4-2 do São Paulo para o Red Bull Bragantino, em que o Diniz deu uma diminuída no Tietê. Aquilo de fato pegou mal, teve muita gente que cornetou. O Casagrande foi um daqueles que disseram que não poderia haver esse tipo de comportamento. O André Rizek também chegou a dizer no Sport TV que se fosse o Fernando Diniz o chefe dele, o acusaria de abuso, enfim, foi uma repercussão bem negativa. E agora tem bastante gente repercutindo ou assegurando que o Fernando Diniz mudou sua forma de ser com os atletas. Fui checar essa história com membros da comissão técnica da minha confiança e essas pessoas contaram que no primeiro e no segundo dias, pós-episódio, sim, o Fernando Diniz até mudou um pouquinho a sua postura. Mas já no segundo tempo contra o Santos, foram vários os palavrões, protestos, brigas à beira do campo, cobrando dos atletas. E nessa quarta-feira especificamente, dia seguinte a uma reunião do Muricy com os atletas e também com o Fernando Diniz voltou a ter seu comportamento daquele jeitinho que todo mundo conhece. Ele, inclusive, olha o que a pessoa me escreveu para contar ou para relatar como é que foi o treino. Abre aspas: "Hoje o pau cantou, cobrando todo mundo com ânimo lá em cima. Foi um baita treino", fecha aspas. O que essa reunião de ontem, terça-feira, do Muricy com os atletas e com o Fernando Diniz tem a ver com isso? O que o Diniz, ou melhor, o que o Muricy quis passar para todo mundo é que esses caras foram capazes de colocar o São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro com alguma folga em relação aos perseguidores. Então esses caras, incluindo o Fernando Diniz, são capazes de manter o São Paulo na primeira colocação. E é baseado nesse conceito, tentando recuperar o moral de todo mundo, que o Fernando Diniz voltou a ser aquele cara enérgico que cobra bastante e tem exigido muito. Por falar em Muricy, tem um acontecimento curioso dessa quarta-feira. O Muricy foi ao CT de Cotia e postou uma selfie.
A curiosidade é que aparece atrás do Muricy um computador extremamente velho e foi motivo para que todo mundo tirasse sarro dele. Torcedores e até ex-jogadores. O Souza, lembra dele, o meia, que jogou com o Muricy no São Paulo, escreveu o seguinte: professor, ligando no presidente do São Paulo, vamos trocar o seu computador. O Leandro Guerreiro foi além, escreveu o seguinte: com esse computador, se for avaliar atleta de 15 anos, vai ser aprovado com 40. Ele completa dando risada. E aí, só para completar sobre o São Paulo, quero contar que o Luciano, que se recupera de uma contusão, não participou do treino dessa quarta-feira, diminuindo suas chances de enfrentar o Atlético Paranaense no domingo. Jogo fora de casa é fundamental para o Campeonato Brasileiro. A volta do Luciano é muito aguardada, porque todo mundo tem a convicção de que o São Paulo perdeu muito da sua consistência ofensiva com a ausência do atacante. Bora falar agora sobre o goleiro Everton, que foi decisivo na classificação do Palmeiras para a final da Libertadores da América. De acordo com a ESPN, foram 10 defesas difíceis na partida dessa terça-feira, em que o River venceu por 2-0, precisava de mais um gol para levar a decisão para pênaltis. E também de acordo com a ESPN, desde que o True Media, que é um banco de dados, foi criado por lá, em 448 jogos analisados pelo True Media do Palmeiras, nunca um goleiro havia feito tantas defesas, só para vocês entenderem a importância do Everton nessa partida. E o mais curioso é voltar no tempo e lembrar da chegada do Everton ao Verdão. O diretor executivo de futebol do Palmeiras na oportunidade era o Alexandre Matos e ele foi super cornetado. Tudo porque o Palmeiras já tinha na época o Fernando Praz e o Jailson. Os dois mais veteranos, o Alexandre Matos identificou no Everton a possibilidade de uma reposição à altura desses dois jogadores veteranos e o contratou. E aí, apesar disso, muita gente criticou, acusou o Alexandre Matos de fazer esquema, disse que não havia a menor necessidade, que o Matos estava ignorando dois ídolos do clube. Hoje, muito tempo depois, o Everton virou unanimidade do Palmeiras, inclusive goleiro da seleção brasileira. Queria dar alguns detalhes da negociação, que foi das mais baratas. O Everton custou ao Palmeiras apenas 2 milhões de reais, que foram pagos em 10 vezes. Ele estava no processo final de contrato no Atlético Paranaense. O Palmeiras ainda prometeu e está pagando 4 milhões e 400 mil reais de luvas. Prêmio pela assinatura do contrato. Esses 4 milhões e 400 mil foram diluídos ao longo de 5 anos de contrato. O salário do Everton é dos mais baixos, 320 mil reais por mês. Aí você deve estar falando, mais baixos, Nicola? 320 mil? Sim, no Palmeiras tem muita gente que ganha bem mais do que esse valor. Para completar, quando o Everton fechou com o Palmeiras, já havia um outro clube interessado, o Al Ittihad, time da Arábia Saudita, para onde foi o Marcelo Grohe. O Everton era a primeira opção do Al Ittihad quando o Matos entrou na jogada. O Everton disse que preferiria jogar no Palmeiras em vez de jogar na Arábia Saudita. Isso inclusive causou para ele alguns problemas no Atlético. Chegaram a afastar o Everton. E aí teve torcedor do Palmeiras sem compreender. Como é que você vai contratar um goleiro que é reserva no Atlético Paranaense? Na verdade ele não era reserva, ele estava afastado exatamente por causa desse impasse, porque queria jogar no Palmeiras depois de tudo que ouviu do Alexandre Matos. Pois bem, o Matos comprou essa briga. O técnico na época era o Alberto Valentim, quem nem foi consultado. O Matos só avisou ao presidente Maurício Gagliotti que contrataria, gastaria esses 2 milhões para contratar o Everton, porque tinha certeza de que esse goleiro seria capaz de garantir tranquilidade ao Palmeiras por bastante tempo, e tem sido assim. O Everton é um dos melhores atletas da posição no país. Bora fechar o vídeo falando sobre o Flamengo, a possibilidade de o clube embolsar 50 milhões de reais e o risco de Marcos Braz não ficar mais no futebol rubro-negro. Vou começar por essa notícia dos 50 milhões, para ser mais preciso, 51 milhões e 600 mil reais. E ela se refere ao Pablo Mari, zagueiro que foi vendido na temporada passada para o Arsenal. Começou muito bem no Arsenal, mas se contundiu. E ficou combinado no contrato de venda entre Flamengo e Arsenal que a cada 10 partidas que ele disputar por lá, o Flamengo ganha 1 milhão de euros, ou mais ou menos 6 milhões de reais. Isso vai valer até completar 8 milhões de euros, por isso os 51 milhões e 600 mil reais que o Fla pode faturar com o Pablo Mari. Então a cada 10 jogos dele por lá, 6 milhões e 600 mil reais na conta do Flamengo. O Pablo Mari, desde que foi negociado, só disputou 9 partidas, falta uma única partida para que esse primeiro 1 milhão de euros seja depositado. Aí você vai falar, pô, mas o Mari foi embora há um tempão e só jogou 9 vezes.
é que ele ficou um longo tempo machucado, ele sofreu uma lesão no tornozelo numa partida contra o Manchester City em março de 2020, demorou um tempão para se recuperar e o retrospecto dele com a camisa do Arsenal é bem bom. São 8 vitórias e 1 derrota. A única derrota naquele jogo contra o Manchester City, em que ele sai machucado. Quando ele saiu, inclusive, o time estava empatando. Ou seja, com o Pablo Mari em campo, o Arsenal ainda não perdeu, apesar da fase não muito boa do clube inglês. O Mari foi titular nas últimas 4 partidas e, enfim, conseguindo se estabelecer. E há uma perspectiva de o Flamengo faturar bastante com o zagueiro no futebol inglês. Para completar, preciso contar também a respeito de Marcos Braz e a cobrança de uma das torcidas organizadas do Fla pela saída do Marcos Braz. Essa cobrança está sendo feita pela torcida jovem, uma das principais do clube, que acusa o Marcos Braz de ser mentiroso e por isso quer a saída do Braz. Tudo porque, de acordo com a torcida jovem, o Marcos Braz havia prometido uma conversa entre os atletas, membros da diretoria, com alguns dos líderes da torcida organizada. Essa promessa nunca saiu do papel e isso foi suficiente para que a torcida jovem entendesse que está na hora do Marcos Braz deixar o Flamengo. Mesmo com todo o histórico absolutamente vencedor, na temporada passada o Marcos Braz ganhou tudo. Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Campeonato Carioca. Nesse ano de 2020 também houve alguns outros títulos como o Recopa, enfim. Mas porque o Marcos Braz não conseguiu organizar esse encontro de torcedores com jogadores, já é o suficiente para que ele saia. E separei um pedaço da nota da torcida jovem que trata sobre o assunto. Abre aspas. O Flamengo é maior que tudo e todos, ninguém e nada se equiparam à grandeza do nosso clube e seguindo essa teoria, reiteramos que o tempo de tolerância diante da postura indigna do atual gestor de futebol, o senhor Marcos Braz, que se comprometeu a alguns jogos a marcar uma reunião com o elenco e os dirigentes, tendo em vista que é apenas com o intuito de nos aproximar mais dos jogadores, com a intenção de ajudar e mostrar nosso apoio pleno. Fecha aspas. Enfim, tirem suas próprias conclusões. Gostaria muito que usassem o espaço para comentários para avaliarem o trabalho do Marcos Braz. Vocês acham que ele deve continuar, que deve deixar o cargo de vice-presidente de futebol? Eu, se fosse torcedor rubro-negro, acharia isso uma grande barbaridade. E vou dizer mais. Há quem queira, dentro do departamento da diretoria do Flamengo, que o Marcos Braz deixe o clube. Um deles é o BAP. Há uma relação muito ruim entre o BAP e o Braz. Isso é público e notório. Mas, se o Marcos Braz deixar a vice-presidência de futebol, ele passa a ser um candidato real à presidência do Flamengo. Vale a lembrança de que teremos eleição no fim do ano. E o tiro pode acabar saindo pela culatra. Ele pode acabar virando um rival do Rodolfo Landim na eleição de dezembro. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal vai resolver esse problema apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Prometo voltar assim que surgirem mais notícias. Ah, recado importante. Hoje, depois dos jogos, tem Corinthians e Fluminense, tem Santos e Boca Juniors. Vou fazer uma live aqui no canal do Nicola. Aguardo pela presença de todos vocês. Combinado? Abraço, tchau, tchau!